e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Essa questão do transporte, né? Com certeza as 3 secretarias que inclusive foram as que assinaram o documento do pregão anterior, que são as secretarias da Saúde, da Educação, da Assistência Social e da Transerp também. A gente lamenta, estava conversando com a Ana Cristina aqui, representando as mães, que não veio ninguém da Transerp. Conversado com o pessoal da Transerp também. Muito importante que eles estejam conosco, porque eles são os fiscalizadores do transporte da empresa contratada. Mas, de qualquer forma, a Lília, então, ela representa aqui a Secretaria da Assistência Social, a qual ela pertence, e também Educação. Tem o pessoal da Saúde ali do SAD, né? Agradeço a presença de vocês também. Mas a Lília, acho que ela vem, o Dr. Barbim também, representando a saúde, mas trabalhando junto à assistência social também, nesse trabalho em conjunto com a Lília, lá na seção da pessoa com deficiência. Mas, então, a Lília vai ficar como porta-voz aqui do Executivo, para nós entendermos melhor. Um representante do fórum, nós estamos concluindo, né, a oficialização do fórum aqui no município de Ribeirão Preto. Pedir para uma de vocês, que o fórum acabou ficando na coordenação do fórum, nós decidimos em conjunto que ficaria por conta da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu ia pedir para que uma de vocês viesse aqui compor a mesa conosco, se vocês pudessem, ou a assistência social Renata, ou a psicóloga Paula, para que venha compor a mesa aqui conosco. E uma representante do OAB, eu não sei se a doutora Samira ou a doutora Maria Galeno poderiam vir aqui conosco. A doutora Maria Galeno, ela é da comissão de licitações da OAB. Então, a doutora Samira gentilmente a convidou para que venha enriquecer o debate, já que talvez nós não consigamos ter esse conhecimento que ela tem. Provavelmente a gente não tem o conhecimento que a doutora tem a respeito de pregões, licitações, etc., né, da Lei 8666. E, por fim, aí talvez fica mais difícil, uma representante das entidades. Eu acho que é importante que venham. Não sei se a Saúde, a APAI, Projeto, o Gabi ou outra entidade, quiser vir alguém da APAI, então, compor a mesa conosco é importante, porque nós já fomos até o Ministério Público, já tivemos questões relacionadas a transporte, alimentação, que nós, inclusive, temos uma reunião no próximo mês no Ministério Público para continuar tratando da questão da APAI, né,
que envolvia alimentação, mas no final das contas também envolvia transporte. Então é importante que vocês venham aqui, a senhora Elaine, a professora Elaine vem conosco. E agradeço então a presença de todos. Abro meus colegas a palavra então. Fala, Marmita. Fala, Paulo, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer ao vereador Mega, ao vereador Marmita, por a gente fazer parte dessa comissão e falar que assim, a gente vai estar empenhado em estar estamos preocupados com esse transporte, porque é muita gente que precisa de transporte e nós precisamos ter aí uma atenção maior nessa área. Então, estamos aqui à disposição para estar lutando junto com vocês, tá? Obrigado. Desculpa, estava no... Bom dia a todos. Fico feliz de estar participando mais um ano com o Mega na comissão deficiente, porque a gente sabe o problema das mães, a gente sabe também o problema das entidades, o que elas sofrem também. Então, já está na hora de resolver o problema do transporte, que desde o ano passado, né, Luciano Mega, que a gente vem falando sobre o transporte. No começo do ano, quando eu fiz parte dessa comissão, a gente correu atrás das fraldas que faltavam, né? A gente conseguiu esse respaldo das fraldas. Eu vi como que era difícil. Uma mãe um dia veio aqui com um saquinho de supermercado, falava que colocava aquela fralda na criança. Então, é uma coisa muito triste, né? Que muita gente que não vive esse problema não sabe o que é viver esse problema. Então, já está na hora de a gente resolver mesmo a questão do transporte, porque a gente vai em certo lugar, não tem transporte. Quem que é o responsável pelo transporte? Já está na hora da gente correr, porque as mães precisam do transporte. Às vezes eu via muita mãe reclamando que às vezes tinha que o filho tinha que ir sem almoçar, né? Chegar lá, não almoçava, tinha esse problema do transporte, que era tudo na hora, tinha que ser tudo na hora. Então, a gente fez essa audiência pública aqui para a gente resolver esse problema realmente, junto com as mães, que todos os anos estão com nós aqui, nada é resolvido. Vamos ver se agora, o vereador Luciano Mega, você que é o presidente da comissão, vamos ver se agora a gente consegue resolver esse problema aí junto com o pessoal que está aí da licitação também, para explicar mais para nós, que tem um advogado aqui, né, Então, a gente está aqui, a gente faz reuniões aqui com as pessoas com deficiência, não é para se aparecer, não, porque é para resolver o problema, porque às vezes eu vejo que o poder público também não se preocupa, porque a gente sabe como que é entrar dentro de um ônibus, do jeito que ela é tratada, do jeito que ela é colocada dentro daquele ônibus, às vezes o ônibus para, não para com cuidado, com respeito àquela pessoa. Porque acha que aquela pessoa tem que entrar no ônibus de qualquer jeito. Então, a gente está aqui, Luciano Mega, é muito importante a gente estar fazendo essa audiência pública, a gente resolver esse problema aí. Obrigado, vereadores. Só lembrando também que a senhora Lilian, ela veio representando também o vice-prefeito, o senhor Carlos César Barbosa, que encaminhou um ofício justificando a não presença dele aqui, a ausência dele aqui. Bom, eu abro então a palavra para as pessoas da mesa. Se a Lilian pudesse começar falando, porque vocês tiveram uma reunião recente para montar um grupo de trabalho, é isso, Lilian? Para tratar desta questão da nova licitação, pregão do transporte especial, é isso? Isso. Bom dia, Luciano. Bom dia, vereadores. Bom dia a todo mundo que está presente. Está acertando lá. Já resolveu? Luciano, realmente, esse ano, como a licitação vence agora final de abril, as secretarias envolvidas começaram a conversar a respeito do vencimento, porque esse contrato já está no seu 5º ano e ele não pode mais ser renovado. Por lei, segundo o que me informaram, o contrato pode ter 60 meses,
tá? Então, 60 meses vence em abril, que são os 5 anos. Então, a gente começou a conversar, que é o pessoal da educação, o pessoal da saúde, nós da assistência, para ver como seria isso, porque para um novo contrato tem que abrir uma licitação, né? E uma licitação, ela demanda um tempo antes de preparo, né? E aí, então, agora, no início do ano, final de janeiro, então, foi formada essa comissão, junto com o governo, para a gente estudar, né, tudo o que envolve o transporte coletivo, porque daí nós pegamos esse contrato que você distribuiu para o pessoal, né, e em cima dele, então, nós, técnicos, começamos a estudar, o pessoal da Transerp presente, o que é que a gente teria que fazer, o que melhorar, o que mudar. Então, ontem nós tivemos outra reunião e nessa reunião a gente só levantou situações. Por que o pessoal pediu para que eu ficasse representante? Porque como o doutor Carlos Sérgio já havia, né, me nomeado para vir porque ele não poderia, e eu faço parte da comissão. E como nós estamos em fase de levantamentos, eles disseram assim, bom, você está lá, você faz parte da comissão, então você também nos represente, porque é bom que a gente ouça de todo mundo sugestões, tá? Para que eu possa levar, né, nessa próxima reunião, que ainda não está marcada, as sugestões todas que vocês têm, porque daí elas vão fazer parte daquilo que nós também estamos fazendo, né? E aí a gente pensa, porque o próximo passo, talvez, se andar a discussão, a gente tem que montar um termo de referência. Esse termo de referência é o que vai embasar a licitação. Então, se a gente tiver aqui várias sugestões, a gente, né, eu levo nessa próxima reunião, até já pedi para ele aqui, se ele pode depois me encaminhar a ata, para que daí eu leve tudo registrado do que foi sugerido aqui. E aí a gente compõe lá com esse grupo de trabalho para montar esse termo de referência, para daí então ser aberta a licitação. Tá? É isso. Obrigado, Li. As demais membros da mesa. Paulo. Só apertar ele já fica, não precisa ficar apertando não. Isso. É diferente do Bom dia a todas e a todos. Cumprimento, então, a casa, no nome do vereador Luciano, por nos receber, por fazer uso desse instrumento tão importante de participação popular, social, no formato de uma audiência pública. E o meu convite é que, né, a todas e todos presentes possam utilizar realmente esse espaço, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje na tentativa de uma colaboração da construção dessa nova licitação. É importante que a gente entenda, e na medida do possível, né, que todas nós possamos nos apropriarmos, né, desse momento, tanto do momento político, quanto desse momento administrativo, para que as nossas reivindicações, para que as nossas lutas possam efetivamente provocar algum tipo de transformação. Então, conforme a gente vai amadurecendo, né, na luta, no contato com as pessoas, aprendendo bastante, a gente vai tendo uma melhor compreensão de como que toda essa máquina administrativa funciona e a importância de cada uma de nós aqui
na tentativa de contribuir, interferir e cobrar realmente a efetivação dos direitos da população em geral e, em especial, da pessoa com deficiência. Então, na verdade, eu faço um convite a todas nós aqui presentes e a todos que possam se sentir bem à vontade para reivindicar. Colocar o que no dia a dia dificulta, impede e viola, né, em que momento vocês se sentem violados nos direitos de vocês, dos filhos de vocês, nos familiares de vocês, para que a gente possa tentar, e a gente está aqui para isso, a serviço de vocês, na tentativa de transformar todas essas dificuldades, todas essas violações, em construções em que a administração entenda. Então, na prática, é isso. Vamos fazer o exercício de transformar a realidade de vocês, as dificuldades, em palavras, em emendas, em construções, em termos de contrato, que possam efetivamente garantir ali no dia a dia o direito a ir e vir, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à assistência, né? E a gente está aqui para isso. Contem conosco. E na verdade, é a tentativa de ouvir todas vocês. Acho que a Lilian abre essa possibilidade, ela se compromete enquanto, né, representantes aí do executivo, representante do executivo, de encaminhar, então, o produto, a conclusão a que chegarmos aqui hoje. Então, não se sintam inibidas, por favor, se sintam bem à vontade para fazer uso aqui desse espaço e pensar que a gente está nessa construção. A gente tem que entender como essa máquina administrativa funciona, em que momentos formais, assim, em que momentos dessa engrenagem toda a gente pode entrar e tentar garantir os nossos direitos. Esse é um momento muito importante. Então, assim, o contrato, sendo bem simplista, assim, o contrato vence em abril. A prefeitura vai ter que redigir um novo contrato. O que a gente está tentando fazer aqui é entrar nesse contrato com a elaboração de novos termos que possam garantir um dia a dia digno para todas nós e todos nós. Tá? Então, que a gente possa ter uma manhã bastante produtiva e estamos aqui abertos para ouvir vocês e para contribuir também. Obrigada. Obrigado, doutora Paula. Eu ia pedir que cada um que fosse falar se identificasse com o nome, sobrenome e o trabalho que exerce, a função na sociedade, para que conste em ata. Então, a doutora Lilian Sacuti é coordenadora da SPPD, é isso? Isso, eu estou lá na coordenação, que é o serviço, a seção de programa para pessoas com deficiência, da Secretaria da Assistência, e estou também agora, no momento, presidente do CONPID, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Doutora Paula. Meu nome é Paula Nascimento, sou psicóloga da Defensoria Pública e atualmente estou coordenadora, junto com a Renata Cremonese, do Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência. Perdão, a Elane ou a doutora Galeno. Querem se manifestar? Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os presentes na mesa. Eu penso também que esse momento é de extrema importância. Eu estou aqui representando hoje a PAI de Ribeirão Preto, sou pedagoga de formação, mas estou lá acompanhando essas famílias, essas mães há muito tempo e acompanhando a luta que é para conseguir ter acesso ao trabalho que a PAI presta para essas famílias. Então, nós estamos aqui especificamente num público de pessoas com deficiência intelectual, com deficiência múltipla associada, que têm necessidades bem grandes a nível de alimentação, cuidados pessoais, com particularidades que necessitam muito de um apoio adaptado, de um transporte
que faça essa locomoção deles com segurança. Porque hoje o que a gente vê é que um dia tem o transporte adequado, um dia não tem, um dia as crianças estão mais vulneráveis a acidente, entre outras coisas que eu acho que as mães depois podem colocar melhor. Mas eu penso também que é uma oportunidade importante para que a gente possa ter um contrato que contemple as necessidades dessas pessoas. E não simplesmente dizer que faça o serviço. Porque fazer o serviço, mas não contemplando tudo que precisa, é a mesma coisa que praticamente não oferecer. Né? Porque chegando um horário que às vezes não condiz com a realidade do atendimento, atendendo a necessidade de alimentação, de serviços terapêuticos, então, na verdade, não está fazendo um atendimento de qualidade. Né? Então, acho que isso é muito importante, que a Lilian consiga entender todos os pontos principais, as necessidades quanto à questão de logística, de horário, de segurança, para que esse contrato seja bem feito e a gente venha a ter uma melhoria nessa prestação de serviço. Tá? Então, acho assim que é uma oportunidade. Nós temos muitas famílias que são atendidas por esse serviço lá na instituição. Infelizmente, nem todas conseguem estar presentes, devido à questão de horário também, de logística de transporte, mas nós temos aqui um público que pode representar essa grande parte, que são em torno de 80 famílias que usam esse serviço para ir para PAI, tá? E que hoje tem necessidades particulares que talvez demais usuários do serviço não tenham, né, pela característica deles mesmos. Então, é importante estar ouvindo sempre essas famílias que estão aqui presentes. Obrigado, professora Elaine. Doutora? Bom a todas, bom dia a todas. E a doutora Samira, que é da Comissão de Pessoas com Necessidades Especiais, e eu, aqui, representando a Comissão de Licitação e Administração Pública, nos sentimos honradas e, em nome da OAB, agradecemos o convite para participarmos junto com vocês todas, grandes mulheres que merecem toda a nossa admiração e respeito, e, antes de tudo, merecem um serviço de qualidade, que é o dever da administração pública. A administração pública ela tem o dever de prestar serviços. Essa é a primeira função dela. Serviços públicos com qualidade. Dentro desse serviço, nós vamos encontrar uma gama de serviços que eu posso elencar aqui para vocês, mas especificamente no caso do transporte público, que desde 2012 existe uma lei específica sobre mobilidade urbana, mobilidade pública, que é a Política Nacional de Mobilidade. Nós também temos normas jurídicas e leis referentes às pessoas com necessidades especiais, mas que ficam somente no papel. Então, a função nossa aqui é escutar vocês, incentivá-las e incitá-las a participar efetivamente dessa casa, porque essa casa é nossa. Essa casa não pertence, com todo respeito ao vereador aqui presente, mas o vereador, ou seja ele qual for o representante, ele é nosso representante. Então, nós devemos ocupá-la e exercer o nosso direito de exigir qualidade, principalmente serviço público. E, especificamente, só para poder encerrar e não ser muito longa, eu sei a necessidade de cada uma de vocês, até porque, alguns anos atrás, eu tive uma queda, fraturei 2 vértebras da coluna e a coluna, né? Eu estou andando, todo mundo pergunta como que você conseguiu, mas foi através de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação da minha família e minha. Esse é exatamente o que é andar nas ruas de Ribeirão Preto. Sei exatamente o que as pessoas pensam daqueles que têm necessidades especiais. Olhar de pena não resolve, é algo horrível para qualquer um que passa por essa situação.
nós queremos respeito. Então, eu falo que vocês merecem todo o nosso respeito e admiração, porque eu passei por isso numa situação e a minha família também. Só para vocês terem ideia de como que é a situação, um dia eu estava atravessando ali na Avenida Barão do Amazonas e estava, na época, eu já estava usando aquela muleta. E o sinal fechou. Eu fui passar, veio um automóvel em alta velocidade e ainda o condutor virou e gritou: corre, Aleijadinha, corre. Pode ser cômico hoje você escutar isso, mas na época você percebe como que a população, de modo geral, acaba não conhecendo e não sendo solidária, digamos assim, que é o mínimo que a gente pode exigir, com as pessoas que têm necessidades especiais. Então, em nome da OAB, em nome da Comissão de Licitação e Administração Pública e em nome da Comissão de Necessidades Especiais, eu estou aqui para ouvi-las e auxiliá-las no que for possível. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigada, vereador. Bom, antes de abrir para todos, nós já vamos abrir, só fazer algumas pontuações aqui. Agradecer a presença da doutora Luciana, que representa o Conselho Regional de Psicologia, chegou recentemente, o doutor Barbinha já agradeci, né? Todos vocês, como eu disse, não dá para nomear todas as mães que estão aqui, mas vocês são as pessoas mais importantes aqui, a gente tem certeza disso, viu? E a gente está abrindo a palavra para vocês. Só queria lembrar, quem também é deficiente visual, também, né? Colega do Compid, também presente. Mas eu queria lembrar também duas coisas, né? Antes de abrir a palavra para vocês. Uma, que o Compid está aqui representado pela Lília, mas que a gente está num processo de reformulação, né? O pessoal as entidades participando também agora do Conselho, e uma nova lei veio para a Câmara, mas num outro momento, hoje não vai dar tempo de nós discutirmos isso, mas é extremamente importante o controle social. Então, a gente está muito atento a essa lei nova do Conselho que veio, e estamos abertos, vereadores, para propor emendas para essa lei do Conselho. Já estamos discutindo, então, com a população o que nós achamos que seria mais adequado para essa nova lei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que inclusive mudou de nome. Ele vai ser agora, ele vai ter um fundo para gerirmos, para o Conselho gerir, na verdade, né? Um fundo, e esse Conselho, então, ele passa a ser deliberativo. Então, é importantíssimo isso, para os assessores de vereadores que estão aqui também, que nós estamos abertos às discussões para modificarmos essa lei no que for necessário. Uma outra pontuação, a imprensa vem, e a TV Câmara, a própria TV Clube aqui, nós devemos dar uma satisfação, uma explicação para a população do porquê ser pela manhã, né? Porque as audiências públicas, normalmente, nós chamamos à noite, para que haja maior participação popular. Mas aqui talvez seja ao contrário, por causa das mães, dos pais, das crianças, que têm mais facilidade de vir quando é no período da manhã. Então, por isso, nós fizemos essa audiência pública no período da manhã. E só para agora começarmos o debate com todos os presentes, alguns questionamentos, né? Então, o primeiro que eu faço, né? Nós temos hoje 14 vans. Então, será que 14 vans são suficientes, ou aproveitarmos agora esse novo contrato e exigirmos um número maior de vans? Essa é uma coisa. A segunda, o serviço é de qualidade? Como é que está a situação, o estado de conservação dessas vans, né? O treinamento dos motoristas e etc., né? E, por fim, a pontualidade também, dentre outras coisas, eu acho que tem que ser levado em consideração como é que estão essas questões. Só lembrando que também, além das vans, porque essa licitação, membros da mesa e demais colegas, ela trata do transporte especial dessas vans. Ela não trata do ônibus, né? Da questão dos ônibus que circulam pelas concessionárias, que é um outro contrato, mas que também transporta pessoas com deficiência. E tem uma vaga só, e no passado teve 2 vagas, hoje tem uma vaga. Então, será que isso também é adequado? Hoje talvez não seja o momento de discutirmos isso, mas focar nas vans. Mas se abrirmos também para que todos saibam que, talvez melhorando a questão dos ônibus, nós também melhoraremos de maneira geral o transporte, né? Ontem, conversando com o senhor Rui, via internet, ele já foi membro do Compid, e ele disse que ele reparou nos novos ônibus que chegaram, que são mais altos,
e que as pessoas com deficiência vão ter dificuldade de adentrar nesses novos ônibus. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento também. Bom, está aberto para todos, só pedir que, lembrando que quem for falar se identifique com nome e sobrenome e a sua qualificação, se é mãe, se é profissional da área, para que conste em ato. Obrigado, gente. Meu nome é Ana Cristina Jardim, eu sou mãe do Cleildon Xavier Jardim. Ele faz o uso da vans. Nós temos várias perguntas, inclusive aqui conversando junto com as mães. Primeiro, a má qualidade das vans. Nós estamos com vans com o encosto das cadeiras todinho rasgado. Nós ficamos sabendo que onde ficam as vans tem cobra, tem aranha. A gente não sabe se pode correr o risco de entrar uma cobra lá dentro daqueles buracos, pode entrar algum bicho. Nós temos vans com um assoalho todinho podre. Nós ficamos 3 meses com uma van sem retrovisor. Aí nós ligamos para o Zé Mauro, aí eles providenciaram o retrovisor. Os cintos que seguram as cadeiras, elas não estão adequadas. Por exemplo, as vans chegam na PAI, elas têm que fazer uma curva. Chega na curva, a cadeira vira, porque o cinto está tão velho que não segura. Nós temos o problema dos motoristas, eles não têm horário de almoço. Eles pegam as vans 6 horas da manhã e vão até às 6 horas da tarde. Eles não têm horário de almoço. Por exemplo, vamos supor, a gente que nós ficamos sem almoço, nós conseguimos ficar o dia inteiro sem comer? Nós vamos também pensar neles também, porque eles cuidam com muito carinho dos nossos filhos. Nós temos o problema de locomoção. Como assim? Eu tenho 2 crianças que moram na Lagoinha. Às vezes vai 2 vans para buscar as 2 crianças. Tem crianças que moram próximo do meu bairro, tipo Vila Branches, Manuel Pena, que são próximos, que eles poderiam estar assim, pegando a Lagoinha, pegando tudo. Não, manda uma van que vai lá no Parque Ribeirão para ir na Lagoinha para depois no Manuel Pena. Né? As qualidades, olha a situação que está, se vocês puderem dar uma olhada nos encostos das cadeiras. A sujeira do chão. As vans que carregam as nossas crianças, que tem crianças que passam mal, porque não tem janela. A janela quebrou, eles colocaram um vidro, não tem ventilação. Na realidade, por exemplo, o meu filho, ele vai para a escola regular. O horário dele entrar é 7 horas. 6 horas da manhã, a van já está na porta da minha casa esperando. Eu falei, eu não vou sair até às 6h20. Ele fica até às 6h20 esperando na porta da minha casa. Na realidade, ele entra às 7. Ele fica esperando até às 7 horas na escola. Ele está no 4º ano. Ele teria que sair da escola 11h30. 10 para as 11, a van já está 10h30, a van já está na porta da escola esperando ele com outra criança no sol, esperando ele sair. A escola dá alimentação para ele, porque eu prezo muito a alimentação dele, porque depois ele fica até às 4. Né? Então, ele precisa fazer essa alimentação. A van, 10h30, às vezes, chega com criança esperando, nós somos obrigados a dar comida correndo para a criança. Né? Eles não respeitam o horário que a gente tem. Eu acho assim que, como ele está na escola regular, ele teria que estar saindo 11h30, não 10 para as 11. Ele perde 2 aulas. Porque ele tem que sair 10 horas da sala de aula para poder se alimentar. Ele usou 5 anos a sonda, agora ele conseguiu tirar a sonda, eu não posso dar comida em 10 minutos. Eu não posso dar comida em 15 minutos. Ele tem que ter autonomia de comer sozinho. Só que uma criança especial não come sozinho menos de meia hora. Os cintos, nós temos cintos de catraca. É um cinto mais forte. Nós temos mães aqui, que depois elas podem se manifestar, que andam com corda dentro da bolsa, para poder fazer a segurança das crianças. Eles falam tanto de ônibus, que o ônibus para a gente não convém. Por quê? Primeiro, só tem um lugar para as crianças irem. É de 40 em 40 minutos, não comporta para ir para a escola, para ir a outros lugares, não se comporta. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar, 14 vans é pouco, é muito pouco. Por exemplo, eu queria perguntar para a doutora, a nível social,
Esse social seria o quê? Porque se a gente tem uma reunião, ou, por exemplo, agora, a gente tem alguma outra coisa de lazer, alguma coisa, a gente não tem van. Não tem van nem para o atendimento. Nós temos mães aqui que saem da escola, vai para o Barão de Mauá, está indo de ônibus, embaixo de chuva, embaixo de sol, embaixo de vento, embaixo de tudo, porque não tem van. Faz 2 anos, faz 4 anos que eu estou esperando a van para pegar meu filho pelo menos 10 para 7 e pegar ele 11h30 na escola. Eu não consigo, faz 4 anos. 4 anos. Para que ele participe da PAI, para que ele tenha os atendimentos que ele necessita, eu tenho que aceitar essas condições ou eu não vou. Então, eu acho assim, que está na hora da gente pensar, não só neles, a gente tem que pensar nas nossas crianças. Por exemplo, os motoristas, você acha que é condições deles ficarem o dia inteiro sem almoçar porque não tem horário para eles almoçarem? É um risco que a gente está correndo. E se eles dar uma hipoglicemia neles, ele desmaia, quem que vai conduzir a van? Falaram em colocar monitoras. Eu não concordo em monitores. Você sabe por quê? A monitora vai saber qual que é a diferença entre uma crise convulsiva e uma parada cardíaca, porque as duas são semelhantes. Como que ela vai socorrer essa criança? Com 3, 4 crianças dentro da van. Eu não concordo, porque eu, por exemplo, a maioria das mães que estão aqui, todas elas acompanham as crianças onde vai. E se tiver a monitora, a gente não pode ir. Eu não concordo, porque acho que elas não estão preparadas para isso. Eu acho que antes de pensar em monitor, eu acho que tem que pensar na qualidade das vans. Entendeu? Se eu não fizesse essa denúncia do retrovisor, ela ia estar até hoje sem retrovisor. A gente morre de medo desses assentos, tudo rasgado. Eles falam que é porque coloca as crianças. Tá, só que acho então tinha que colocar uma coisa mais durável, né? Durável. O cinto. A minha filha, por exemplo, 2 vezes o motorista fez a curva, ela empinou para frente. Eu consegui pular do banco da frente, que eu sentei na frente, consegui pular para o banco de trás, para conseguir segurar a minha filha. O meu filho caiu em cima da caixa do leite, que eu tinha levado uma caixa de leite, eu tinha colocado do lado da coisa. O motorista foi correr, tentar socorrer o meu filho, que ele estava caído, e ele é cardíaco, a gente não pode brincar. Ele foi descer o elevador, não conseguiu descer o elevador travou, de repente desceu de uma vez, cortou a testa. Ele é diabético. Aí eu não sabia quem que eu socorria, se eu socorria o motorista ou se eu socorria meu filho. Então, é umas coisas que a gente precisa pensar com carinho. Essas crianças precisam de uma atenção muito grande. Não só nossas crianças. Nós temos pacientes que fazem hemodiálise, que é muito grave. Então, assim, nós temos que pensar muito nessas crianças. Por exemplo, eu acho que o certo seria as crianças entrarem na PAI meio-dia, 12h30. Porque dá tempo das mães darem comida para as crianças e o tempo de esperar já chega e vai para a sala de aula. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega na clínica 2 horas antes, 1 hora antes. A hora que a criança vai ser atendida, tudo, ela já está cansada. Foi onde que aconteceu com o meu filho. Eu tive que tirar ele da fisioterapia, porque ele chegava 1 hora antes, a hora que a profissional ia pegar ele, ele já estava cansado, esgotado, revoltado, já não queria fazer e acabei perdendo a fisioterapia. Por exemplo, meu filho sai 10 para as 11, a gente chega na porta da PAI 5 para as 11, a gente fica esperando até as 11 horas para poder entrar. Às vezes as mães que pegam 10h20, 10h30, 15 para as 11 já está na porta da PAI esperando para poder entrar. E eu acho que isso não é justo, porque nesse horário que estaria perdido, a gente poderia estar dando alimentação para eles. Posso fazer uma intervençãozinha, Cristina? Essa questão da pontualidade, ela tem muita relação também com o número de vans, né? E com a otimização, né? Para não pegar e levar em bairros diferentes, sendo que poderia levar 2 crianças na mesma instituição ou no mesmo bairro. Mas essa questão do número de vans, eu penso que nós teríamos que ter um censo, alguma coisa semelhante, Lilian, para sabermos, para dimensionarmos, né? Quantas pessoas precisam do transporte especial e qual o número de vans, então, que a gente vai precisar, né? Eu não sei se nós temos isso. Nós temos isso? Nessa comissão de trabalho, o pessoal da Transerp está fazendo esse levantamento, que foi uma das tarefas. Saber quantos tem por região, né?
e para onde vai. Então, saber a origem e o destino, para poder fazer esse mapeamento. Então, por isso que eu disse que está numa fase de estudo, porque cada área está fazendo o seu levantamento, né? Ô, doutora, só que isso daí já foi pedido desde o ano passado. Desde o ano passado nós estamos lutando com esse negócio das vans, e até hoje. Na época da dona Darcy Vera, foram prometidos para a gente 20 vans, nós temos 14, que rodam mesmo, são 12. Falaram para nós 16. 2 ficam emprestadas para o Egídio Pedreschi, que é só deles. Que são as vans que estão em melhores condições e com 4 lugares. Você entendeu? Porque... Então, eu acho assim, que isso aí é um descaso. Cadê o Zé Mauro? Cadê o pessoal da Transerp que foi convidado? Porque toda vez, o promotor, o vice-presidente, o vice-prefeito, o prefeito, nunca vem quando a gente chama. Já é a 3ª reunião que nós fazemos para falar sobre das vans, já levou esse questionamento. Cadê? Não tem. Tudo bem, você está representando eles, mas cadê eles? Então, eu acho assim, é um descaso que eles fazem com as pessoas com deficiência. Você me desculpa, é revoltante, é muito triste o que eles fazem, porque assim, eles não estão nem aí, porque eles não têm um filho que carrega 24 horas nessa luta. A mãe pode ficar o dia inteiro sem comer, eles não podem ficar um dia sem comer, 1 minuto sem comer. Então, eu acho assim, é um descaso que estão fazendo com as pessoas com deficiência. As condições que as vans estão sendo. Então, essa comissão foi formada justamente para isso, porque esse contrato, ele ainda está valendo. Então, quando essa administração assumiu, já estava no papel. Então, a administração não tem como alterar. Por isso que eu disse que era importante levar o que vocês têm, porque esse contrato vai vencer em abril. Então, a prefeitura ela não pode ir lá e alterar o contrato, né? Ele está vencendo. Então, aquilo que eu disse, é importante vocês trazerem sugestões, porque para montar a licitação que depois gera o contrato, primeiro a gente faz esse termo de referência. O termo de referência é onde a gente vai colocar todo o dado que tiver. Então, por exemplo, esse número de vans, esse levantamento que a Transerp está fazendo, o destino, os bairros, para poder ter realmente dados concretos para poder montar o termo que vai gerar a licitação. Então, essas coisas que você está falando, por exemplo, das condições das vans, dos assentos, dos cintos, isso são coisas importantes que na hora que for fazer a licitação, isso tem que aparecer lá muito claro como é que a empresa que for ganhar, como que ela vai apresentar o veículo. Então, isso é importante, mas para trás a gente não tem como mudar. Mas eu vou só falar uma coisinha assim, há quanto tempo já está vindo essa situação? Você sabe por quê? Antes da Sertran entrar e pegar a direção do Leve Trás, nós tínhamos a outra empresa. E sabe por que acabou? Pelo mesmo que, por falta de pagamento. A prefeitura não pagou. Você entendeu? Foi a mesma coisa. Nós estamos vindo, já faz 3 anos mais ou menos, 2 anos mais ou menos, lutando com essas vans. Teve uma época que eles fizeram greve, nós tivemos que fazer passeata aqui na rua. Nós quase apanhamos, nós quase fomos presas. Você entendeu? Porque é um direito nosso. Eu não acho justo o que estão fazendo com as nossas crianças. Eu não acho justo. Que a maior pessoa, as crianças que são mais estão sendo prejudicadas. Tanto na parte da PAI, como da escola, como para ir para médico, como para ir para onde for. A gente não tem direito. Por exemplo, você liga na van, eu preciso ir, a semana que vem eu preciso ir não sei aonde. Ele fala, não tem vaga. Resumindo, às vezes, né, o tratamento que as nossas crianças têm recebido, principalmente em relação ao transporte, é muita falta de dignidade, é muita falta de respeito. A criança inicia o atendimento na PAI 12h30, a van passar 10h30 da manhã, gente. Isso é desumano. Eles ficam sentados, usando fralda nesse calor de Ribeirão Preto. Na cadeira do meu, acredito que na cadeira de outros também, tem que ter um forro, uma espécie de corino para não vazar o xixi.
sabe? É uma coisa assim, a gente está trazendo esses problemas aqui hoje, mas são problemas que eles já sabem. E cadê a solução? É o que eu ia falar isso. Nós estamos patinando nessa questão já faz anos. Sem sair do mesmo lugar. Nós já tivemos várias reuniões, a APAI, enquanto instituição, com as secretarias da assistência, da educação, da saúde, para tentar sanar esses problemas sem resultado. Eu já passei as listas dos assistidos da instituição que usam esse serviço inúmeras vezes. Então, assim, todas as vezes parece que perde-se essa lista. Eu sinto, às vezes, que a Transerp não tem controle dos próprios assistidos que eles fazem o transporte. Porque toda vez que precisa de uma relação, se telefona lá na PAI e pede para mim, olha, eu preciso de uma relação dos assistidos seu aí que fazem o serviço. Eles são muito Então, bagunçados. a gente realmente vê, assim, por mais que a gente tente buscar nada mais do que é de direito, porque eles, sem essa condição de se transporte adaptado, eles não têm condição de pegar um ônibus urbano, mesmo que tenha a cadeira de roda, o lugar para a cadeira de roda. E outra, se nós saímos da PAI às 11h30 da manhã e depois às 16h30, e o horário de entrada é 7h30 e às 12h30, vai ter fila no ônibus, as mães vão ficar lá 5 horas esperando o ônibus, porque se cada ônibus passa de meia em meia hora, leva um aluno, se nós temos 40 de manhã, 40 à tarde, quantos ônibus iriam precisar? Né? Nós já fizemos um cálculo estimativa de vans, só para o serviço da instituição, no mínimo de 8 a 10 vans. E a gente não tem isso. Né? Isso com logística, porque realmente a Ana Cristina colocou muito bem colocado. Eu tenho assistidos que moram no mesmo bairro, perto, vão 3 vans diferentes buscar, no mesmo horário, para chegar na instituição no mesmo horário, chega com um assistido dentro de cada van. Aí mostra então, mais um desrespeito, né? Porque para eles não se importa do tempo em que a criança fica dentro da van. Parece que eles recebem por quilometragem. O importante para eles é rodar. E contar isso que mostra pra gente, né? E contar sem ventilação, né? Porque tem van que nem sem janela tem. Sem esse transporte, a gente não sabe que é muito difícil. Eles faltam, eles perdem o atendimento que é de grande importância para eles. É um atendimento que é extremamente caro, porque todo mundo aqui sabe que a APAI hoje enfrenta grandes dificuldades financeiras para conseguir manter esse trabalho, que é de uma responsabilidade do governo. O governo não faz, então a APAI, assim como outras entidades, buscam fazer esse serviço, busca fazer, não tem o assistido lá por conta do transporte, e esse serviço que é tão caro é perdido porque a família não consegue chegar. Deixa eu só perguntar uma coisa, assim, vai ter a nova licitação. Tendo essa nova licitação, as crianças vão ficar sem o transporte até conseguir fazer essa licitação? Ou como vai ser? Porque esse negócio do contrato está vindo desde agosto do ano passado, porque a prefeitura não pagou. Então, isso aí está desde aquela quando a Darcy Vera foi presa, ela não pagou o transporte. Nós estamos vindo isso, correndo nisso, desde agosto do ano retrasado. Então, isso é uma palhaçada. Eu acho assim que tem que sair com uma coisa concreta daqui. Ficar esperando agora não dá. As crianças vão ficar sem o transporte até vir uma nova licitação? Com licença, gente, só fazer um comentário, assim, de tudo que foi falado, assim, a gente está esperando realmente um levantamento, termo de referência, a nova licitação. Agora, lembrando que nesse contrato vigente até hoje, tem a previsão de multas. Então, eu ia até pedir para a assessoria, doutora Tatiara, se nós conseguiríamos fazer um levantamento se a empresa já foi multada, né? Porque, pelo que se fala aqui, o serviço não é de qualidade. Então, pode ser que não se cumpriu rigorosamente as exigências contratuais. Então, teria que ser aplicada uma multa que equivale a 10% do valor do que foi pago. Então, a gente precisa fazer esse levantamento se alguma vez a empresa foi notificada, que seria primeiro uma advertência por escrito e até multada, né? E que isso ocorra na próxima, ocorra por enquanto não vem a próxima licitação, e vindo a próxima, se não houver o cumprimento das exigências contratuais, que seja aplicada a multa, porque daí resolve o problema. Aí deixa eu te perguntar, a multa seria para quem? Ana, deixa... Para a empresa, então, que não cumpriu. Ela ia pagar para quem? Para a prefeitura? Para a prefeitura. Então, aí talvez as mães até para o fundo, né? aí. Talvez até a gente discutir isso no então, conselho. Quantas vezes as mães procuram o fundo social e a gente é negada as coisas?
Eu acho que tem que ver aí. Tanto é que no Promotoria nós estamos com vários processos das fraldas, lembra das fraldas? Nós conseguimos que o promotor revertesse esse dinheiro para as mães. Porque na hora que a gente estava sem fralda, ninguém abriu as portas para nos ajudar. É a mesma coisa, se não tem van, a gente tem que se virar, pegar Uber, pegar táxi, pegar ônibus, se virar para a criança não perder, porque é muito importante. Bom, vamos abrindo então a palavra. Luciano, deixa só a Lu acabar de concluir, com certeza, que eu cortei. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para, infelizmente, a representante da Transep aí. Nessa comissão que tu falaste, que vocês estão fazendo o estudo de viabilidade do transporte, os locais que eles vão passar, a quantidade de pessoas que vão... que são transportadas. Vocês têm participação de algum dos usuários nessa comissão? Vocês estão com alguém que represente os usuários deste serviço? Essa comissão é comissão de trabalho. Então, nós, técnicos, né, cada um do seu setor, está levando os dados que tem para a gente poder ter esse estudo. Não sei se depois, né, com esses dados todos, então vai ter a participação das pessoas que fazem uso. Porque hoje, eu entendo que essa audiência vai dar para a gente exatamente o que nós na Comissão de Trabalho não temos, que é as sugestões de quem faz uso do serviço, das instituições, porque nós somos um grupo de trabalho, né? Então, são técnicos, cada um da sua área, né, fazendo os dados daquilo que tem em mãos, para a gente, então, poder dar elementos para fazer esse novo contrato, essa nova licitação, de repente cobrir situações que nesse contrato não são cumpridos, como o Luciano está falando. Enfim, a gente está olhando tecnicamente, como técnico, é grupo de trabalho, funcionários fazendo o trabalho, é isso, né? Não, porque, veja, quando você faz um estudo de viabilidade, e aqui nós temos que fazer um estudo de viabilidade, e já deveria ter sido feito, esse estudo de viabilidade é justamente para verificar a necessidade do transporte. E quando você faz esse estudo, geralmente, eu falo isso porque eu já participei de outros, não especificamente para pessoas com necessidades especiais, mas você coloca sempre um representante do usuário. Por que a necessidade de ter um representante do usuário? Porque nós, os técnicos, eu me considero uma técnica também na minha área, e também sou socióloga, né? Então isso me deu a possibilidade de conseguir trabalhar no direito até sabendo o que as pessoas sentem, porque quando você coloca o representante do usuário, nós, os técnicos, temos uma visão que dificilmente com a nossa técnica nós teríamos. É mais fácil você ter aquela pessoa, digamos, você pegar um ônibus e percorrer aquele transporte do ônibus para poder marcar o tempo que ele leva, qual é o comportamento e o representante do usuário junto. Isso traz elementos para nós, os técnicos, que nós jamais teríamos, porque é muito fácil, eu falo isso como técnica, eu pegar, por exemplo, alguns dados que até o próprio IBGE me dá e utilizá-los para fazer, por exemplo, um estudo de viabilidade. Entretanto, quando você fez isso na prática e você faz esse trajeto e percorre, você vai saber realmente a necessidade do usuário. Então, a minha dica, se for possível, era que a Transerp elegesse, escolhesse uma pessoa como representante do usuário, das mães aqui presentes, pode ser, e com ela trabalhar esse grupo técnico. Ficaria muito mais fácil. Seria essa a minha sugestão. Obrigado. Se para concluir, eu ia pedir para que cada um se manifestasse por no máximo 2 minutos, pessoal, senão não vai dar para todo mundo falar. Tá? Depois a gente já tem escrito o Lauro, o Leandro, depois da Luciné, né? Eu só queria complementar uma situação que eu tenho enfrentado. O meu filho, ele é grande, né? Algumas pessoas o conhecem. Ele é grande, ele é bem agitado, né? E eu tenho um problema assim com cadeira, que tem que ser uma cadeira forte e, consequentemente, uma cadeira grande. Eu fiz a troca da cadeira, paguei quase R$5.000, porque eu cansei de esperar do HC.
E, assim, eu tenho percebido que eu tenho que me adaptar à van, não é a van que se adapta às cadeiras fora das tradicionais, né? Eu comprei um cinto de catraca, que é um cinto que eu confio, que a cadeira não sai do lugar. Eu tenho tido resistência com motoristas a fazer o uso desse cinto, eles não gostam, porque uns dizem que não sabem manusear, que eu acho um absurdo, porque é o cinto usado em caminhão de carga, quer dizer, um cinto que realmente traz segurança para as crianças. Teve um motorista que falou para mim, eu não sei usar esse cinto, se a senhora quiser usar. Eu falei, não, eu não vou usar. Uma que não é obrigação minha, eu também não tenho que ter obrigação de saber usar esse cinto. Né? Eu já levei isso ao conhecimento do Mauro, mas não foi resolvido. Tem outras mães, né, que nem a Ana Cristina falou, que carrega a corda, eu já fiz isso também. São preocupações assim, que a gente não tinha que ter, né? Que já tinha que estar estruturado para receber a pessoa com deficiência. E outra coisa que eu gostaria de saber, para não prolongar muito, é se existe um controle da saúde desses motoristas. Porque assim, a gente vê que tem alguns que já com idade um pouco já avançada, que tem hipertensão, que tem diabetes, né? E a gente sabe que em alguns casos eles não conseguem se alimentar. Se existe assim uma carteirinha de saúde, alguma coisa, como em supermercados, que quem manipula alimentos, né, tem que ter esse controle. Alguém sabe me dar essa informação? Acho que teria que ter alguém da Transerp aqui, né? Bom, com relação à segurança, nós já falamos, motorista, espelhos, o cinto de segurança, né? Dentre outras coisas. Laura, quer se manifestar, Laura, por gentileza? Bom dia a todos presentes, à mesa, ao vereador Marmita, ao doutor Luciano Mega e o Paulo Modas e a todos aqui presentes. E os guerreiros, que são os pais e as mães que cuidam desses heróis, né? São os verdadeiros heróis. Eu venho acompanhando há alguns anos, há mais de 10 até, esse sistema de vans, o qual, quando se instalou em Ribeirão Preto, que era o Leve Trás e o Leve Trás da Saúde. Eu tenho uma pergunta muito importante para os membros da comissão. Uma eu acho uma falta de respeito muito grande com os senhores, tá? Que vocês são muito atuantes, muito dedicados nessa causa, muito nobre, e pelo outro lado, o Poder Executivo, eu acho que não demonstra o mesmo respeito qual vocês têm pelas pessoas que aqui estão. A pergunta que eu tenho vai para a mesa. Olha, vocês deveriam se empenhar com essa garra e essa determinação, porque eu acho que quem explora de verdade nossas riquezas, transporte público, não tem concorrência e eles não têm comprometimento com essa causa tão pequena financeiramente. Eles exploram o ouro, a riqueza da nossa cidade, e eu acho que um caso tão pequeno como esse, acho que essas mães não deveriam estar brigando, batendo Ministério Público, não, abrindo comissão de estudo, não. Acho que essas empresas deveriam ter responsabilidade com a nossa cidade, porque eles só querem o ouro, só querem só a riqueza. E comprometimento social, está onde? Onde fica? Essas empresas que exploram não só Ribeirão, como todo o estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, fazem riquezas, são empresas riquíssimas. Agora, e a responsabilidade social com a nossa cidade? Nenhuma? Quer dizer que cabe fiscalização? Tudo bem, fiscalização, vamos fiscalizar. É o papel de quem foi eleito e quem é incumbido pelo cargo. Só que quem colhe a riqueza da nossa cidade? O comprometimento deles com a nossa cidade, com as crianças especiais, com os nossos idosos. Aonde fica? Eu acho que, se vocês forem no contrato, qual rege a regra, eu acho que eles têm que ter um comprometimento maior, uma responsabilidade maior, um investimento maior. Não só colher nossos frutos e levar toda a riqueza da nossa cidade. Eu acho que isso é o princípio. Eu acho que não é só a responsabilidade do Executivo ou do Legislativo, não. Parte pelos empresários que só enriquecem e só exploram a nossa cidade. Obrigado, viu, Lauro? Obrigado pela participação. Só lembrando que o pregão anterior foi presencial. Ele limita muito, né, quem é a empresa que vai ganhar. Talvez quem trabalha com licitação, a doutora Maria Galeno e outras pessoas que são advogados, que nos ajudem. Talvez, eu não sei se um pregão que não fosse presencial, mas um pregão eletrônico, teria uma abrangência maior e maior concorrência das empresas. E a outra questão, Laura, é assim, fez o contrato, às vezes a empresa não está cumprindo o contrato, então é advertência e multa mesmo. Acho que se não pesar no bolso, eles não vão melhorar a qualidade. E ser taxativo nisso aí, é fazer ele sentir com multas
cabíveis, porque é lamentável. Eu tenho um outro ponto aqui, se não é um caso de intervenção pública, porque quando a nossa administração, o executivo, ele não consegue reger uma coisa tão simples e necessária, com um mínimo de qualidade, um mínimo... Os pontos que aqui estão tocando, eles chegam a ser graves a gravíssimos. É inadmissível. Eu acho que vocês têm que estar de boca aberta, atentos a isso aí, porque eu acho que esse mato tem coelho grave. Obrigado. Senhor Leandro, por favor. Dele aqui? Bom dia, Luciano Mega, vereador Marmita, Paulo Modas, né, que está presente aqui, né? É isso? Bom dia a todos. Eu estou vendo essa discussão aqui, que é importante, sim, muito importante. A questão de horário que eu estou vendo aqui nas vans. As vans, elas têm rádio comunicadores? Tem ou não? Telefone, né? É por telefone, tudo gerenciado, tudo por telefone. Quer dizer, é uma questão que tem que ser debatida também, né? Que tem que ser gerenciado. Tudo que não for gerenciado dá errado. Por exemplo, os taxistas, para se comunicar um com o outro, eles usam rádio, né? Comunicadores, né? Hoje nós temos também aplicativos que pode ser também, né, implantado para facilitar essa comunicação, né? Porque sem comunicação não adianta, não dá certo. Eu acho muito importante colocar isso, porque falou que tem mãe esperando, aguardando vários e vários minutos para ser atendido, né? Isso é injusto. Eu acho que é mais importante aqui, temos que também, sim, cobrar, é importante cobrar, né? Eu trouxe a proposta que seria colocar uma GPS nas vans, não sei se já tem isso. Os ônibus têm GPS. Então, já está um passo aí para resolver isso. Vamos colocar ideias para melhorar. Por exemplo, do meu lado, né, que eu sou deficiente visual, os ônibus que hoje estão operando aqui em Ribeirão Preto, se você for pensar bem, para a gente que tem a deficiência visual, é muito difícil você estar se locomovendo aqui. Por quê? Porque aqui não tem um sistema que comunica o deficiente visual com o ônibus. Se eu ficar ali numa plataforma aqui no terminal aguardando um ônibus, eu não sei qual ônibus que eu vou pegar. Eu tenho que sair perguntando de ônibus em ônibus. Sendo que já tem sistema para isso. Tem cidade que já implantou isso e funciona bem. Jaú tem esse sistema. Em Minas Gerais, Belo Horizonte tem esse sistema. Porto Alegre está implantando esse sistema também, se chama DPS 2000, é via rádio. E tem outras cidades também que estão implantando esse sistema e está funcionando bem para as pessoas com deficiência visual, né? Estamos debatendo aqui o transporte dos cadeirantes, né? Que diz mais aos deficientes físicos, intelectuais e tudo mais. Mas não podemos esquecer também que tem uma boa massa de pessoas com deficiência visual, né? Ribeirão Preto tem, segundo o IBGE, 150 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, visual, intelectual, surdez. Então, tem que ser respeitada essa grande massa, né? Infelizmente, pode ser que a casa está vazia, não está tão cheia como deveria estar, mas é porque, infelizmente, as pessoas estão desacreditadas. Desacreditado porque a gente vê tanta coisa ruim no Brasil que a gente desacredita. A gente perde aquela vontade de ir atrás de lutar. Eu mesmo já fui conselheiro do COMPID, do Conselho Municipal, por 3 vezes. E muita pouca coisa foi feita por Ribeirão Preto. Agora que está enviando uma lei para ser modificada e tornar o Conselho Deliberativo, que vai ser muito importante, vai ter um fundo. E com esse fundo pode ser, sei lá, enviado dinheiro para comprar mais vans, não sei. Pode ser, talvez, tudo pode ser conversado, mas eu acho que tem que trazer proposta. Por exemplo, os deficientes visuais não são acolhidos nesse sistema de vans. Infelizmente, isso está aí. Esse aplicativo que a gente tem hoje não ajuda o deficiente visual. Sabe que está vindo o ônibus, mas não sabe se o ônibus está realmente parado ali. Então,
é importante, sim, ser também debatido a questão do deficiente visual. E o que eu coloco de proposta é essa, que tem que ter rádio de comunicação entre as vans e gerenciar melhor, e um aplicativo, se for no caso, como tem o Uber e como tem os taxistas, que é o rádio comunicador, para não ter esses desencontros, né, que acaba atrasando o ir e vir das pessoas. Obrigado. Obrigado, Leandro. Pedir para o doutor Elcio que conste essas sugestões em ata, que a Lilian ficou de pegar, Leandro, a ata e levar na reunião, inclusive que participe a Transerp, para que essas sugestões sejam consideradas. Obrigado. Tem algumas mães que vão falar também, gente. Bom dia a todos. A respeito das vans, elas... Fala o nome da senhora, só para ficar constado na ata. Lindinalva Gomes do Santo, a minha filha é a Tainá. Eles, os próprios motoristas falam que as vans faz por KM. Por quê? Eles pegam as crianças num bairro e andam várias distâncias para ir pegar outras crianças. No meu bairro mesmo tem várias crianças, que são tudo pertinho do outro. Eles pegam a minha filha, vai pegar outra criança longe do bairro. Por quê? Porque diz que tudo é por KM, para eles poderem ganhar mais. E aí a demora deles é nisso aí, de buscar uma criança no outro. E outra coisa a respeito das crianças da tarde, chegar mais tarde na PAI. E as de manhã? Sai 11h30, então eles teriam que pegar as de manhã primeiro, para depois retornar da tarde. Não, eles já querem vir de tarde, para depois já pegar as da manhã e retornar. Aí que está o erro. O certo era pegar os de manhã, levar embora, para depois ir passando e pegar os da tarde, para poder as crianças chegar no horário da 12h30 lá. Porque tem muita criança de manhã que toma remédio e as crianças de manhã vai sair perdendo também. Vai chegar o quê? Que hora em casa? 1h30 e sem almoço também, porque o pai não oferece almoço mais. Então tem tudo isso. Eles mesmo falam, é tudo por KM. E tem motorista que não está nem aguentando mais com ele e está lá na van trabalhando, já está aposentado e quer continuar trabalhando na van. É o erro. Teria que ver isso aí. Tem motorista que não tem condições mais e está lá. Já são aposentados e estão trabalhando. Aí está o erro deles. Teria que abrir espaço para outros poder trabalhar e dar mais condições para eles também, né? Para poder carregar nossos filhos, que eles precisam de pessoas que têm experiência e que são atenciosos, porque senão não adianta também nada para nossos filhos. É isso que vocês têm que pôr um ponto de vista. O meu é a respeito disso aí. Pode passar uma resposta aqui. Obrigado, dona Edinalva. Paulo Modas. Só mais uma palavrinha. Questão da logística. Presidente. Desculpa. Só mais uma palavrinha aqui. Na questão dessa lei que foi encaminhada, que foi assinada pelo prefeito no dia 8, encaminhou a lei do Compid, encaminhou uma mudança também significativa ali na questão do transporte, no que diz ali na renda per capita. Eu gostaria de saber, essa renda per capita que ele colocou lá, é de um salário mínimo por família ou é por cada pessoa da família ali nessa renda per capita? Só para saber melhor dessa lei. Então, Leandro, hoje nós temos pouco tempo, né? O tempo já está se esgotando e num momento posterior, Leandro, a gente discute essa questão, porque, como ele disse, vieram duas leis para cá, não só a que modifica o conselho, mas também a que trata da gratuidade do transporte público para as pessoas com deficiência, né, Leandro? Mas isso também afeta também as pessoas que utilizam o sistema de vans também, porque são também da mesma maneira que utilizam o transporte coletivo, o ônibus em si, né? Mas as pessoas que utilizam também a van também é incluído também nesse mesmo, vamos dizer assim, requisito, né? Nós estamos montando também um grupo de trabalho, vamos convidar o pessoal do Compid para participar, Leandro, para nós discutirmos essa questão. Então, sinceramente, eu não sei te falar ainda, porque eu li a lei do Compid, mas não li a lei da gratuidade. E como nós temos ainda um prazinho, essa semana a gente já deve fazer uma reunião para tratar dessa lei, viu? Quando será votado isso? Oi? Quando será votado na sessão, isso aí? Provavelmente na quinta-feira pela manhã, nós ainda estamos acertando. Provavelmente vai ser na quinta-feira pela manhã aqui na Câmara. A gente ainda está acertando o horário e local. Aí, se você quiser participar, a gente te convida, então. Estou à disposição, muito obrigado. Obrigado. Dona Edjane. Então, eu sou Edjane, a mãe da Ana Carolina. Eu acho que eu aqui sou a pessoa que ando mais de ônibus do que de van. Porque, assim, a minha filha, o ano passado, ela completou 16 pneumonia.
Então, assim, o problema dela está cada dia mais se agravando e está bem complicado. Então, ela tem que fazer o atendimento na PAI e ela faz na Barão de Mauá. Só que já tem 2 anos que eu estou na fila da espera, aguardando vaga para ela fazer esse atendimento, que ela faz a fisiorrespiratória na Barão. O ano passado, eu fiquei o ano inteirinho ligando para o Fabrício, que a Carol precisava de vaga, está na fila da espera. Uma criança que já tem a van, fica o ano inteiro na fila da espera. E eu não deixei de fazer o tratamento dela na Barão. Todo dia, chovendo ou não, eu estava com ela na Barão. Quando foi dezembro, o Fabrício me ligou falando que ela tinha conseguido o dia da van. Falei, agora o ano acabou. Voltou o atendimento do Barão. Agora, eu liguei para eles, o que eles me responderam? Que a Carol ia para a fila da espera de novo. E o horário dela da Barão é de 20 para as 6, às 7h10 da noite. Então, eles falam, não tem van. Tem 2 motoristas à noite, que é para levar os alunos na escola, na faculdade. Mas e o retorno? Que os motoristas levam os alunos na escola, na faculdade, depois vão para casa tomar café, vão para casa descansar, fazer até outras coisas fora. E, enquanto isso, eu vou continuar indo sem van, vou da PAI, eu peço para o outro motorista levar ela, são 2 dias na semana, dia de segunda e quarta. O retorno, eu chego em casa 8 horas da noite, porque eu tenho que pegar o ônibus. Eu tenho que subir uns 6 quarteirão para pegar o ônibus para chegar. E, segundo os motoristas, não tem estrutura nenhuma. Eu tenho que subir com ela, eu tenho que dar a volta, eu tenho que amarrar. Isso o motorista andando, motorista da van, do ônibus, que ele não espera. Muitas e muitas vezes eu brigo direto com os motoristas, porque eu nem subo na rampa com a Ana Carolina, o ônibus já vai embora. Ele não quer saber se você amarrou ou se não amarrou. A senhora filma. Ele não espera amarrar as crianças, ele já toca o ônibus, a mãe que tem que se virar e amarrar. Então, eu acho que eu aqui sou a pessoa que eu ando mais de ônibus. Então, é bem complicado. E, segundo também as vans, a Ana Cristina falou uma coisa, eu concordo e não concordo. Tem muitos motoristas que trabalham ali com amor. Tem outros motoristas que não é para eles estão ali. Porque são muito grossos, são mal educados, eles chegam na sua casa 10 horas da manhã, 10h15 da manhã. Se você não está pronto, é 5 minutos. Tá. Se não está, muitas vezes eu vou de ônibus. Porque, às vezes, a van chega 10h15, eu preciso aspirar a Carol. Então, o que eu prefiro? Ir de ônibus e aspirar ela. Porque o motorista não espera, porque ele chega 10h15 e a criança tem que estar pronta. Sem contar que o mau humor deles, que ele já chega na sua casa com aquele mau humor, por quê? Eles não têm horário de almoço, eles correm muito. Já aconteceu da minha filha cair dentro da van, ela só não bateu. Hoje eu ainda tenho ela viva, porque eu estava dentro da van e ela não bateu a cabeça na rampa, por Deus, que a cadeira dela virou. É o caso dos motoristas. Ele pega a criança na PAI, amarra do jeito que eles querem, você está falando, amarra tal jeito. Porque eu acho assim, ninguém melhor do que a mãe para saber do seu filho. E aí você fala para eles, amarra a cadeira assim, eles amarram do jeito dele. A hora que vai fazer a curva, a cadeira vai embora. Eles não aceitam a opinião da gente. Tem que ser por isso que eu estou falando, que acha que tem que ser tomada uma atitude rápida. Não é uma atitude, já faz 3 anos que a gente está nessa luta. Faz 3 anos que a gente está correndo esse risco. Você sabe quando que vai ser aceito, vai fazer alguma coisa? Quando uma criança nossa morrer. Uma criança estiver no hospital, numa CTI, morrendo, aí alguma coisa vai ser feita. Porque para eles, as nossas crianças, é um lixo, não serve para nada. Porque a impressão que dá. É revoltante essa atitude desse pessoal. É revoltante. O ônibus não tem condições de você andar. Você sabe o que eu já tive que escutar, doutor?
que quando eu fui sair com meu filho, porque eu gosto de sair muito com eles, porque eles têm, assim, além deles ter o tratamento, tudo, eles também têm que ter um horário de lazer deles, né? Então, um dia eu peguei um ônibus com ele, fui sair com eles, subiu na plataforma, o elevador quebrou. Chega uma senhora e falou assim, deficiente devia ficar em casa. Aí eu virei e falei assim, e a senhora devia ficar também num asilo, porque acho que a senhora está meio caduco, porque eles são seres humanos e eles também têm direito a passear, ele tem direito a usar o ônibus, como você tem. O único problema é que eles não conseguem andar. Então, assim, a gente passa muitas humilhações. Eu acho que agora, no papel, está muito bonitinho. Eu quero ver no concreto, porque já chega. Nós estamos 3 anos lutando. Foi com a outro transporte antigo, falou que ia comprar 20 vans. Cadê as 20 vans? Você entendeu? Isso, a gente tem que tomar uma atitude agora, porque a hora que uma criança morrer, uma criança sofrer um acidente, acontecer alguma coisa pior, não adianta mais chorar. Outra coisa que eu não concordo é assim, eu estou sempre com a minha filha, só que tem mãe que não vai. O que acontece? O motorista põe um som desse tamanho na frente lá da van, naquela altura, tá lá curtindo a música, as 3 crianças tá lá atrás. Passa no quebra-mola, a criança faz assim, sobe e desce. Ele nem vê, porque ele está curtindo a música dele lá na frente. Então, eu acho que tinha que ter motorista adequado, motorista com experiência, não chegar assim, pegar um motorista e já colocar na van. E tem muito motorista que realmente, você olha na cara dele e você fala, esse daí já foi. E eles chegam na casa da gente, acelerando a gente. Vamos logo. Uma oportunidade, por favor. Por favor, todo respeito, uma oportunidade. Gostaria de sugerir à mesa, ao Dr. Luciano Mega e aos vereadores Marmita e Paulo Modas, que designe 2 assessores de confiança de vocês, como bom fiscalizador que são, para que possa ver isso em campo, acompanhar. Sei que vocês são muito ocupados, se não fariam pessoalmente. Então, designe 2 assessores da confiança dos senhores, para que possa, em campo, acompanhar, visualizar, fotografar e filmar todas essas queixas aqui prestadas pelas mães munícipes aqui da nossa cidade, tá bem? Ou até que tragam isso por escrito, para aí que seja aplicadas as multas, né? O treinamento dos motoristas está anotado aqui, né? Para que ele... Quantas e quantas vezes também eu estou no ponto do ônibus, às vezes tem motorista que faz assim, vai embora, me deixa para trás. Às vezes tem ônibus, igual hoje, eu vim para cá de ônibus. Eu fui para esperar o Dutra, já veio outro cadeirante. Então, eu tive que esperar outro ônibus vir, porque só tinha um lugar. Talvez agora eu acho assim, ampliar para 2 vagas nos ônibus. Eu acho assim. Só uma coisa, porque tem o pessoal inscrito, senão a gente tem que respeitar também, né? Acho que é a Paula a próxima inscrita, depois o Marcos Magrão, não sei se tem mais alguém inscrito, a gente já vai ter que começar a encerrar. Tudo isso está constado em ata, gente. Então, nós vamos levar... Vamos cobrar, viu, Laura? Eu acho que talvez elas mesmas, se nós formos, vai inibir, eles vão tratar bem as pessoas. Se tiver vir que tem um vereador ali do lado, com certeza essas coisas não vão acontecer. Então, talvez filmarem, trazerem por escrito para a gente. Porque eu já liguei várias vezes na Transep, deu o número do ônibus, tudo, que vai resolver que isso, porque como eu pego muito ônibus, então eu sei todos os ônibus, o nome dos ônibus, tudo, e nunca foi resolvido. A hora que eles param, que eles vão descer a rampa, nossa, que já reclamando. E eu tenho que gritar, motorista, eu não consegui amarrar. E eu estou ali andando, o ônibus andando, é complicado. É só para quem tem criança que sabe. A gente só lamenta que não tem alguém da Transerp aqui para ver essas coisas. Deixa eu falar uma observação também. Não, gente, a gente tem que respeitar a fila. A respeito das vans. Ô, Mega, só uma coisa. Por que não tem câmera nessas vans, como tem nos ônibus? É uma pergunta que eu faço aí. Talvez ter câmera. Então, fica registrado isso também, doutor Elcio. As câmeras para registrar o que está acontecendo nos ônibus e nas vans. Né? Nos ônibus tem, viu? Os ônibus tem. Eu só falar o que eu queria faço falar. esse questionamento, então, gente, por isso. Só para respeitar a fila, Edinalva conclui, aí a doutora Paula vai falar também. A respeito das vans, que vocês estão falando que está pondo tudo no papel. Foram na PAI, o Mauro e os caras dessa empresa lá. Perguntar para as mães o que as mães achavam, nós pôs as condições, o que nós achávamos. Não vi mudança nenhuma. Eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Eles foram lá,
conversar com todas Pessoal, as mães e tudo, não fizeram nada. Seguinte, a gente tem um serviço, e esse serviço, ele é regulamentado por um contrato. Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente tem um contrato e as cláusulas, os termos lá de tudo, do que é ofertado, do que é devido, está nesse contrato. Pelo que a gente está verificando aqui, esse contrato não está adequado. Então, a minha sugestão é que a gente possa, contando aqui com a presença da doutora Maria, da OAB, fica uma proposta, então, de a gente encaminhar esse contrato vigente aqui para uma análise da OAB, ou compor aí uma comissão avaliadora, não sei, para que a gente possa avaliar esse contrato atual, porque parece que ele está inadequado, e aí, a partir disso, contemplar todas essas situações, principalmente a condição de fiscalização e de penalidades pelo não cumprimento dos termos. Me preocupa, eu não sei se a gente vai ter tempo hábil, porque o próximo contrato está aí, a licitação está aí, a gente vai ter que fazer tudo muito rápido, eu não sei se a gente vai conseguir, mas é a minha proposta que a gente possa encaminhar, então, e tentar um contrato mais forte. A partir disso, a gente vai tentar uma fiscalização mais forte, uma penalização também mais eficiente. Eu não vejo outro caminho que não esse, assim. Perfeito. Doutora? Pois é o Marcos. Desculpa, mas só para responder à preocupação de vocês a respeito de ficarem sem van, caso o contrato seja o fim do contrato, existe uma cláusula que nós chamamos de contrato emergencial. E um contrato emergencial, em determinadas situações, que são aquelas de urgência, realmente, ele pode ser, por exemplo, estendido, feito um aditivo ao contrato original, estender por mais 2 ou 3 meses, digamos assim, dependendo da urgência, da necessidade, para que o serviço ele não perca a continuidade. Porque como é um serviço essencial e necessário, ele não pode ter descontinuidade. Então, isso é possível, sim, de ser feito, e aí depende muito, não sei como que funciona a comissão de licitações da Prefeitura de Ribeirão, confesso a vocês que eu não tenho acesso, mesmo porque é meio complicado, né? Eu até falei aqui para a doutora Paula, que se fosse possível, eu quero ter acesso ao contrato da concessão de serviço de transporte de Ribeirão, porque na concessão de transporte, você já vai observar se está contemplando ou não as pessoas com necessidades especiais. Além disso, um contrato como esse, pelo que eu estava vendo aqui, apenas para deixar uma coisa muito clara, ele é muito simplório, esse contrato. E um contrato que trabalha com pessoas que precisam de um atendimento especial, ele tem que trazer cláusulas, algumas cláusulas que são exigidas, como, por exemplo, as cadeiras adequadas, os cintos adequados, também tem que ter o próprio motorista que dá o atendimento, o motorista, ele tem que ter um curso de prestação de socorro. Como o contrato não contém essas cláusulas, é isso que eu rapidamente olhei aqui, eu peço até desculpas, porque foi uma visão assim, muito geral que eu fiz, e quando eu olhei, eu falei, faltam algumas coisas. Então, o motorista ele tem que ter um preparo, ele tem que ter curso de atendimento de primeiros socorros e, além disso, você tem que ter dentro do transporte alguns equipamentos que seriam importantes no caso de uma necessidade urgente e especial. Para isso que o motorista deverá ser preparado, que, por exemplo, não contém o tipo da cadeira de transporte que tem que ser feito, como que é feita essa cadeira, ela tem algumas especificações, isso tudo tem que constar no contrato. Então, são questões assim que realmente têm que serem estudadas com cuidados. Mas não se preocupem que vocês não ficarão sem um serviço. Não sou eu que estou garantindo, porque eu nem posso falar em nome do poder público, porque eu não
tenho acesso. Eu só falei porque nós ficamos mais de quase um mês sem vans. Quando ficamos, nós pedimos, imploramos para a Sertran, quando tinha o pessoal que era transportado para fazer hemodiálise, corremos com o doutor Luciano, com o pessoal da comissão, nós ficamos quase um mês. Eles negaram até para as pessoas que fazem tratamento de hemodiálise. Então, nós ficamos sem tratamento. Vocês percebem essas questões de obrigação? Por que isso acontece? Porque o contrato não contempla. Então, como não é contemplado esses detalhes no contrato, eles não precisam prestá-lo, eles não precisam dar essa atenção. É a questão que a doutora Paula falou. Nós temos que fazer um contrato onde nós amarremos completamente essas questões. Esse contrato tem que ser feito e muito bem feito. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Tá? Muito obrigada. Senhor Marcos Magelo, identifique-se, por favor, senhor Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Luciano Mega, Paulo Moda, Marmita, a Luciana do Copid e a todos, a Paula, a doutora da Defensoria e a todas as mães que estão aqui. Meu nome é Marcos Antônio Bardella, eu sou do Movimento Popular de Saúde e também faço parte do Compid na vaga de usuário no Compid. A Paula tirou da minha boca, que eu estava pronto para soltar aqui, ela tirou da minha boca, que é a questão do contrato. É o contrato que está barrando tudo, esse contrato. Vereador, a gente precisa parar de brincar. Eles acham que a gente está brincando. Uma reunião com as mães, que era para estar todas aqui. Essas mães com essas crianças, eu tenho uma filha deficiente, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é correr no hospital para levar uma menina dando 9 crises no dia. Eu sei o que é isso. Então, vereador, está na hora da gente mudar a história disso aqui. Não é a história só do vereador, é a história das mães que estão aqui sofrendo. Chega disso aí. É demagogia que estão fazendo aí. E outra coisa, o dono da empresa, ela força os motoristas a fazer o que eles estão fazendo com as mães. Porque o dinheiro vai para o dono da empresa, não vai para os motoristas. Se pagasse bem os motoristas, teriam um atendimento adequado. E outra, as vans ainda precisa passar por umas adaptações. Então, eu concordo com a doutora Paula, eu acho que tem que pegar esse contrato, pegar e rever em cima e fazer o que tem que ser feito. Você entendeu? Então, vereador, isso que eu queria deixar como representante dos usuários, para a gente tomar uma atitude em cima disso. Porque não dá mais para essas mães ficar aí nessa humilhação, vergonha, derrota aí. Não dá mais. Então é isso que eu peço a vocês e a Paula, que a gente sente com a gente para a gente discutir. Nós vamos ter dois aí, uma minuta aqui para discutir, nós vamos discutir a minuta aqui, nós vamos discutir. Então vamos discutir esse contrato aí. Vamos chamar a Transep, vamos discutir com esse pessoal aí. Intimar, é intimar. Isso, menina, as mães intimar mesmo, vamos intimar. Chega de ver vocês na cidade apanhando, levando pedrada, paulada, para com isso. Então, vereadores, é isso que eu peço para você, indignado do que eu vi hoje também no ônibus, uma mãe para subir no ônibus, no ônibus da Transep, precisa ver a motorista. Bom. Então, é isso que eu queria, obrigado. Obrigado, Magrão. Nós já vamos encerrando, a Renata, que é assistente social da Defensoria, está inscrita. Se tiver mais uma pessoa, e aí depois nós temos que encerrar. Senhor Marcos, o que o senhor falou, então eu vou tentar traduzir aqui para a Lilian compreender, né, que o Conselho, o Compid, quer participar das reuniões para a elaboração do contrato. É isso, Magrão? Que poderia ser o Compid, né, representando todos que estamos aqui, né? E então que o Compid seja ouvido antes de que se faça a próxima licitação. Bom, fora a audiência, né, Marcos? Tudo que foi falado aqui vai chegar até esse grupo de trabalho que eles montaram. Renata, por favor. Tem mais a Emília do SAD, representando a saúde, a última inscrita, pessoal, que nós temos um prazo, infelizmente, nós temos um prazo. As pessoas, a Lilian vai ficar aqui por mais um tempo para ouvir as últimas coisas, mas realmente a gente tem um prazo regimental aqui para cumprir. Pois não, Renata? Eu quero sugerir, aproveitando até a questão do contrato, né, de revisão desse contrato, não sei, doutora Maria, se a senhora vai
poder nos ajudar, acho que sentar conosco para a gente rever essa questão do contrato, que na verdade é o que vai ser mudado, né? Esse contrato é de 2013, ele vai ser modificado. Mas eu gostaria de sugerir assim, Lilian, como que foi criado esse grupo de trabalho? Como que a gente pode colocar mais pessoas nesse grupo de trabalho? Porque eu sei que você se comprometeu a levar a ata, apresentar essas sugestões, mas a gente não sabe se essas sugestões vão ser aceitas. Então, eu gostaria de aproveitar que a gente está aqui nesse espaço e ocupar também esse grupo de trabalho, porque a gente já chamou a Transerp várias vezes, a Transerp não vem, os outros representantes não vêm, então eu acho que a gente tem que ir até eles. Então, acho que a gente poderia sugerir aqui, já tirar uma mãe que possa representar o grupo de mães para fazer parte desse grupo de trabalho. Acho que a gente poderia pensar também no fórum, estamos à disposição, assim como tem outras pessoas do fórum aqui também que podem participar. E queria sugerir a alguém, Luciano, da sua equipe ou dos outros vereadores que estão aqui. E aí, Lilian, pedir como que a gente faz para participar desses grupos de trabalho. Porque a gente não vai saber se eles vão aceitar ou não essas sugestões. Então, acho que aqui a gente está num espaço muito rico. As mães apresentaram várias questões que a gente precisa falar. Então, eu acho que a gente poderia ir até eles. Já que eles não vêm quando a gente chama, então vamos nós, no grupo de trabalho, vamos compor esse espaço também. Acho que a gente pode já tirar aqui alguns representantes e tentar pensar numa reunião também para participar desse grupo de trabalho. Uma sugestão. Então, mais uma sugestão, além do Compid, o fórum participando e algumas representantes das mães também participando. Né? Emília. Bom dia a todos. Eu sou Emília, sou enfermeira e atualmente coordeno o Serviço de Atenção Domiciliar de Ribeirão Preto. E a gente sente também na pele, né, indiretamente, o que todas vocês já expressaram aqui. Na realidade, Luciano, eu gostaria de me colocar à disposição, junto com a equipe do SAD, para a gente poder ajudar a compor. Nós temos uma pequena experiência em relação a fazer contratos de locação, porque a gente trabalha com esses contratos de locação também no SAD. Então, eu estou só me colocando à disposição e depois eu já sinalizei várias sugestões que eu gostaria de passar para você também por e-mail. E aí a gente pode ir fazendo essa parceria e nós estamos à disposição para qualquer necessidade. Eu agradeço, Emília, mas ainda aproveitando a tua participação e tua experiência, né, a experiência do grupo do SAD, numa reunião que nós tivemos no Ministério Público, algumas mães aqui estavam presentes, né, o pessoal da Defensoria, da APAI, o pessoal da educação fez uma proposta de separar, né, o Dr. Barbim também estava presente, fez uma proposta de separar, não, a educação vai cuidar do seu transporte, a saúde que cuide do seu e a assistência social que cuide do seu. Eu não vejo isso com bons olhos, né? O que a saúde pensa disso, vocês já chegaram a pensar, eu queria até saber da Lilian, o que, se esse grupo, se já houve algum tipo de sugestão de separar a educação dos demais, porque neste contrato anterior assinaram educação, saúde e assistência social. E eu vejo que o paciente é um só, ele não é só da educação, ele não é só da saúde, ele é dos três, né? Aliás, ele é da cultura, do lazer também. Mas então, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a nossa opinião aqui é que tem que ser quanto mais inclusivo, melhor, e a questão de ser integrado, que é o que você falou. A pessoa ela é única para a educação, para os centros de saúde, para a educação. Então, a gente acredita que tem que ser único, sim. Agora, o que a gente também já discutiu aqui paralelamente, em relação ao monitoramento disso, em relação a instrumentos que você pode colocar dentro de um contrato, para você monitorar, avaliar quem que está fazendo, porque se são três, como é que isso é feito? Então, é a questão de pensar uma forma que todos participam disso, né, para poder colaborar e realmente, se tiver que aplicar multa, se tiver que readequar, se tiver que melhorar para o próximo, eu acho que tem que ter isso muito definido. Mas nós somos favoráveis a ser integrado. Para concluir, então, agora realmente foi a última inscrita do Dr. Barbim e nós vamos encerrar devido ao tempo. Eu só queria lembrar que o Dr. Barbim, nessa mesma reunião que eu citei agora há pouco, e mais de uma vez, mais de uma ocasião que nós estávamos discutindo isso, né, doutor? Ele disse também que tem gente que talvez não precise do transporte adaptado, não sei se o senhor vai falar sobre isso,
mas queria que o senhor desse uma palavra sobre isso também. Tem gente que talvez não precise do transporte adaptado, porque está tirando a vaga de uma pessoa que realmente é uma pessoa com deficiência, que precisa do transporte adaptado. Agora, este filtro é uma coisa muito difícil de fazer, né? Cada um vai achar que tem direito, cada pai, cada mãe vai achar que seu filho tem direito, mas realmente esse filtro é uma coisa muito difícil. Não sei se o senhor vai falar sobre isso, mas aproveita que o senhor fale sobre isso também, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o doutor Barbim, estou no programa de saúde do deficiente. E o programa do transporte não é da saúde, não é da educação, não é do lazer. É da prefeitura, é do poder público. Então, nós temos que deixar de setorizar o transporte e fazer. Transporte é uma coisa só. Alguém vai tomar conta do transporte, da educação, da saúde, da assistência social. Esse transporte tem que ser fiscalizado de ponta a ponta. Na ponta do prestador de serviço e na ponta do usuário. Nós temos problemas na prestação e problemas no usuário. Temos denúncias de usuários que puxam a cadeira de roda, entram na van, chegam na cidade, escondem a cadeira de roda e saem andando. Quer dizer, inclusive tem filmes a respeito disso. Então, o sistema é global. Nós temos que pensar num secretaria, subsecretaria, não sei como é que vai chamar isso, mas seja um órgão que vai ser responsável pelo transporte dos deficientes. Toda a responsabilidade numa central. Fiscalização de ponta a ponta. Com toda a verba das 3 secretarias canalizadas para um só local, eu acho que vai ter verba sobrando, na minha opinião. Agora, o gerenciamento e a logística do serviço, ela não pode ser feita pela empresa que presta o serviço. Então, nós temos hoje o prestador de serviço que faz a prestação de serviço, elabora a conta, fiscaliza, e é só ele. O poder público não tem ação nenhuma em cima da fiscalização, do setorização, nada. Então, o que nós precisamos? Parar de brincadeira, assumir o transporte e fazer uma coisa global. Paralelo a isso, nós vamos ter que fazer uma identificação dos usuários. Isso tem que ser feito logo. Classificar o paciente, classificar a pessoa com deficiência uma vez só. Dá uma carteirinha, identificou fulano de tal, fulano de tal. Ele não precisa ficar provando e reprovando as suas condições. Nós temos que fazer o trabalho uma vez só. Classificou os deficientes, classificou a sua necessidade, agora ficou mais fácil. Agora precisa trabalhar. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, doutor Barbim. Obrigado. Doutor Luciano Mega, todo respeito, eu gostaria de dar o último piteco nessa, porque é muito importante esse ponto de vista, onde está chegando a nossa cidade. Vendo a discussão desse contrato, que para mim é muito leonino e incapacitado de atender a quem tem que atender, grifo o seguinte, a qual estamos aqui discutindo serviço básico e necessário, primordial. E os demais, que é levar essa criança para a cultura, levar essa criança para uma prática de esporte, esses demais atendimentos, qual ela tem de direito, é direito a garantido e adquirido. Agora, o básico, que é atendimento social para atendimento hospitalar, é o básico, aquele atendimento mínimo, e isso já está sendo deficiente. Então, imagina se na excelência eles vão conseguir. Então, eu acho que esse contrato tem que ser bem especulado mesmo, porque ele não atende em hipótese nenhuma o básico, quem dirá na excelência. Então, muito obrigado.
Deixa eu só falar a última coisinha. Nós Última temos que coisinha encerrar, só, eu Tia, sei. então. Por exemplo, fala tanto-se da van, né? Hoje nós estamos com essa semana nós estamos com pouquíssimos motoristas, porque a Sertran pegou a maioria dos motoristas para ir para Mato Grosso do Sul, levar ônibus e levar peças. E eles estão nervosos, porque eles estão sem folgas, eles estão revoltados com isso. Eu acho assim, se eles têm que levar peça, ou se eles têm que levar ônibus, que pega o pessoal dos ônibus, não tira os nossos motoristas. Você entendeu? Porque eles estão tudo revoltados, porque eles estão sem folga, eles estão sem condições de trabalhar cansados, trabalha-se de sábados também, e eles tem acho que 4 motoristas nossos que estão no Mato Grosso do Sul fazendo transporte para eles. Então vem a questão da fiscalização, né? Se no contrato tem que 14 vans estão trabalhando e hoje tem 10, talvez não tenha 4, isso teria que haver penalidade, então, né? Você sabe que então, numa dessa, as crianças são prejudicadas, porque uma sessão de fisioterapia equivale à vida dela. Você entendeu? Uma fisioterapia, a criança ela precisa respirar. Você entendeu? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Alice vai complementar a fala da Emília. Tá. Eu não sei se o doutor Elcio pode só concluir na ata, doutor. Então, assim, eu vou só pontuar as coisas, nós estamos encerrando. Só fazer algumas... Oi, Magro. Pode falar, Magro. Gilberto. E uma das coisas que nós vamos levantar, Magrão, é quantas multas foram então aplicadas, porque parece que foram várias irregularidades, se não houve multa, a fiscalização não foi eficaz, né? Bom, então, gente, doutor Elcio, que fique em ata, né? Que o número de vans provavelmente não é suficiente, que a qualidade não está boa, a pontualidade é uma outra questão a ser levada em consideração, que não está contemplando também, a segurança, que inclui o motorista, os espelhos, cinto de segurança, uma coisa importantíssima, parece que não é de boa qualidade, o treinamento dos motoristas não é eficaz, a fiscalização, penalização das quebras do contrato não estão sendo realizadas e que nós precisamos então de duas coisas ainda, que seriam um censo dos usuários, para sabermos quantas vans nós vamos precisar, e a participação, então, nesse grupo de trabalho de outros órgãos aqui presentes, que seriam o Fórum, representado, então, pela Defensoria, o grupo de mães, representantes do grupo de mães e representantes do Compid, neste grupo de trabalho montado para o Executivo, e nós, do Legislativo, também gostaríamos de participar, que não fomos convidados até então para participar. Bom, Sheila, desculpa. O pregão... Isso. Nós já tínhamos falado que... isso eu peço até a ajuda dos advogados, né? Porque o pregão anterior, que foi presencial, que talvez o pregão eletrônico ele seja mais eficaz, mais competitivo, que reduz o preço, um preço menor para uma qualidade maior. Bom, lembrando, Laura, que nós convidamos o pessoal da Secretaria do Esporte também, que talvez pudesse participar, Lilian, como o nosso colega disse, e o pessoal da Secretaria do Esporte não compareceu, porque até então envolvemos 3 secretarias, mas realmente a do esporte. A da cultura, realmente assim, a falta de verba que eles têm ali, eu acho difícil eles colaborarem, porque realmente a cultura, a verba que eles têm é para pagar os funcionários, e infelizmente só isso, mas é um direito também das pessoas com deficiência. Bom,
Eu agradeço a presença de todos. Se necessário, nós convocaremos outra audiência e eu espero que, como o vereador Marmita tem falado aqui, muita conversa e pouca ação. Eu espero que dessa audiência pública saiam algumas ações concretas, não só da próxima licitação, lembrando que entre essa que está vigente e a próxima não pode haver descontinuidade do serviço, isso é importantíssimo, já ficou bem claro aqui que a gente não vai tolerar isso, a televisão está vendo, a população está vendo, essas crianças não podem ficar desassistidas, então que entre um contrato e outro não haja quebra, então que a gente espera que traga melhores dias para essas pessoas. Agradeço a presença de todas, de todos, e boa tarde já quase para todo mundo. Obrigado, gente. A doutora Tatiana está lembrando, na próxima reunião do fórum, a gente volta a tocar nesse assunto. Vocês podem passar para a gente a data da próxima reunião do fórum? Tá, 26 de abril. Até lá, Leandro, nós vamos discutir, então, a questão da lei do Compid e a questão da gratuidade do transporte coletivo urbano para as pessoas com deficiência. E aí nós convidaremos o senhor. Peguei seu telefone, viu? Agradeço. Obrigado.